Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, uma pergunta. Vai resolver problemas viver com ansiedade no coração? Aí muita gente diz assim, mas eu não consigo, é uma coisa involuntária, eu não consigo controlar isso. É acalmar o coração, principalmente dando ouvidos a Deus. Ninguém melhor que o Criador para cuidar da sua criação. Agora, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele não atua, não invade a vida de ninguém. Vê que Ele chama a ouvi-lo. Ele chama a que cada um entregue as suas lutas, seus problemas, mas principalmente a ouvir a sua palavra. Então, a realidade. Ninguém melhor que o autor para conhecer a sua obra. Nós estamos falando sobre viver sem ansiedade. Porque muita gente acha que é impossível. Por quê? Mas eu vivo cheio de problemas, eu tenho problemas demais. Porque eu tenho que me preocupar com as coisas. Outra pergunta, vai resolver? Ansiedade, preocupação, por acaso vai trazer soluções e respostas imediatas? Nem a longo prazo, que dirá de imediato. Então, queridos, vamos parar e vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos iniciar, como sempre, o nosso programa, Graça sobre Graça, aqui pela Rádio Metropolitana do Rio. Vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E é o horário em que nós compartilhamos a palavra de Deus, ouvindo, principalmente o Senhor Jesus, que é o verbo, o verbo, a palavra, o verbo de Deus. Ore comigo e vamos entrar agradecendo ao Senhor. Agradeça comigo. Pai, nosso Deus e Pai, entramos em Tua presença primeiramente, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o Criador e nós, Senhor, a Tua criação, obras das Tuas mãos. E então, Senhor, reconhecendo que o Senhor criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Dotou uma natureza de riquezas extraordinárias, tudo para o ser humano. E, Senhor, Pai, nós chegamos a Ti num reconhecimento da imensidão do Teu amor, dos Teus cuidados. Ainda que hajam lutas e problemas, sabemos que enquanto vivemos nesta terra, vamos ter lutas sim, mas se andamos com o Senhor conosco, não há o que temer. Como o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estas são palavras do Senhor e cremos de todo o coração. Então, Pai, nós agradecemos sim, Santo Espírito de Deus, graças damos pela Tua paz, uma paz que foge e excede a compreensão humana. Senhor, nós agradecemos sim, graças Te damos por tudo quanto o Senhor já nos tem feito, concedido. Senhor, agradecemos desde o ar que respiramos, agradecemos, Senhor, tudo quanto o Senhor nos tem dado e com que nos tem abençoado em cada dia. Senhor, nós agradecemos. Pai, e acima de tudo, porque o Senhor deu Jesus, e Jesus veio para salvar, para libertar, e nós então chegamos diante de Ti para dizer, Santo Espírito de Deus, muito obrigada. Que o Senhor encontre o nosso coração aberto para o Senhor, receptivo à Tua palavra, pois é maravilhoso, é bom andar com o Senhor. Nosso Deus, muito obrigada em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura.
graças a Deus. Então, queridos, o Senhor Deus, que criou todas as coisas, este imenso universo, veja que coisa interessante. Só após ter criado toda a natureza, foi que ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ou seja, para que eles tivessem todas as condições de uma vida abençoada. Mas aí houve a desobediência. Esse foi o grande problema. Dali em diante, então muitos sentimentos dominaram o coração humano. Mas é preciso buscar em Deus para que isso esteja sob controle. Uma pessoa ansiosa, inquieta, né? Por dentro assim turbulenta, agitada, isso é terrível, queridos. Foge o sono ou noites mal dormidas, até mesmo a questão da alimentação. Uma pessoa muito tensa, ela não consegue se alimentar direito, não tem aqueles momentos de tranquilidade. Mas vamos então ouvir a palavra de Deus. Ficar assim nesse estado, vamos lá, vai resolver o problema? Não, não vai resolver nada. Talvez você diga, como muitas pessoas dizem, mas eu tenho que me preocupar. São os meus problemas, são coisas grandes, são lutas, são... Olha, quando a coisa é muito grande, quando é muito difícil ou até impossível, já foge da alçada humana. Você já tem de pensar nisso. Nessa situação, nesse caso, ou nesses casos, só um milagre vai resolver. E como alcançar isso? Então vamos lá. Deus pode? Pode. Mas ele invade o coração? Não. Então ele já orienta, já diz. O começo é tirar o que está dentro, jogar essas preocupações fora. Então vamos ouvir o que diz o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus disse assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, ou seja, não plantam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Bom, Jesus já começa aqui a expor os valores. Ele está dizendo, você não vale mais do que os pássaros que voam por aí, alguns solitários, alguns em verdadeira revoada, multidões, né? Uma revoada bonita. Jesus está dizendo, o Pai não alimenta, o Pai não cuida. E você não tem maior valor do que essas aves? O valor humano. Às vezes o ser humano tem uma vida, teve uma infância sofrida, viveu uma infância muito turbulenta, de muitos sacrifícios, de muitas dores. Muitas vezes, sem estrutura nenhuma. Enfim, passou. Havia um ditado tenebroso. Que bom que essas coisas vão se perdendo. Algumas modificações são boas, outras nem tanto. Mas o sujeito diz assim, foi tapete do diabo. Não. É lamentável. Mas a falta do conhecimento de Deus foi que levou àquele estado, aquelas situações. O Senhor Deus diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A melhor coisa que um ser humano tem a fazer, queridos, é ouvir o seu Criador. Agora como? O Senhor Deus resolveu reunir em 66 livros da Bíblia Sagrada tudo quanto Ele quis para nós, para a nossa vida, em todos os sentidos e aspectos, para cada momento e em todo o tempo. Na vida espiritual, na vida moral, na vida material e principalmente a garantia da vida eterna.
Então o Senhor Deus disse: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Agora, se nós não abrirmos o coração para receber com simplicidade aquilo que Jesus fala, que ele falou e continua falando, porque a palavra de Deus é a mesma, tem o mesmo peso. O que difere é a forma como um coração recebe, como as pessoas recebem. Então ele diz: olhem para as aves do céu. Não é para levar uma vida ociosa. Não é filosofia. Ele só está dizendo, Jesus está dizendo, está falando da realidade, que se Deus cuida dessas aves, ele está dizendo: e você não tem um valor muito maior para mim do que as aves? O teu valor não está muito acima disso? O problema, queridos, é que o ser humano, longe, distante do seu Criador, sem ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos, ele não consegue o nível de valores segundo o próprio Deus. Veja só, tem gente que diz assim: não vale nada, minha vida não vale nada. Tem gente que fala a respeito de terceiros: a vida de fulano vale um tostão furado, não é assim que falava? Um tostão furado. São expressões horríveis que não agradam a Deus em nada. O conceito de valores, infelizmente, é muito deturpado. O conceito de valores, quase que em regra, é torcido e distorcido. Ele é tenebroso. Porque se uma pessoa acha que ela simplesmente é obra do acaso. Eu fui um acidente de percurso porque aconteceu assim, assim, assim. Meus pais, não sei, não sei nem quem é meu pai. Não sei. Isso não vem ao caso. Importa que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você vê, acima de tudo, o preço que Jesus pagou pela vida humana. Primeiro, o ser humano, Deus criou como ser eterno. A Bíblia diz exatamente isso, que o ser humano é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Você quer saber se a Bíblia realmente diz isso? Então vou mostrar para vocês. Na primeira carta aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ler na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Estão exatamente essas palavras que eu li. Se você tem uma Bíblia, procure. Então, e o mesmo Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz, queridos. O Deus que criou este universo. Deus não criou o ser humano para viver essa agitação que vive, esse desespero. O nível de valores, infelizmente, tem caído muito, muito, muito. Sabemos que há pessoas que estão tão em trevas, tão em trevas, tão em trevas, que para essas pessoas, qualquer que seja o ser humano não vale nada. Mas não é assim aos olhos de Deus. Para Deus não é assim. Posso te mostrar em inúmeras partes das Escrituras. Quem foi que deu o maior valor pelo ser humano? O Senhor Jesus. O que Jesus fez? Bem, como homem, como servo de Deus, como homem,
Ele foi ao Calvário para entregar a sua vida como preço pela vida humana. Exatamente isso. Temos outras partes das Escrituras que, somadas no entendimento, mostram essa realidade tremenda, linda. Jesus se tornou o acesso ao Pai. Ou seja, quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus diz isso, não diz? Eu sou o caminho. Ele não diz que ele é um caminho. Ele não diz, como muita gente diz, todos os caminhos levam a Deus. Jesus não disse isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ele diz, senão por mim. Então vamos atentar nisso? Vamos lá. Muito bem. Então, se eu quero saber qual é o valor que Deus atribui, o que ele já atribuiu ao ser humano, então eu venho nas Escrituras e tem partes ali específicas que Deus colocou para isso. Para dizer que você quer saber o valor que você tem para Deus, ou seja, Deus dizendo, você quer saber o valor que você tem para mim? Então vamos lá. Aí voltando lá em Mateus, aí Jesus disse, vocês não valem muito mais do que as aves que estão voando, que não semeiam e nem colhem? Aí está. Essa parte é a primeira parte que nós vimos. Olhai para as aves do céu. Bom, primeiro ele disse assim, por isso vos digo que não andeis ansiosos ou cuidadosos, por comida, por isso, por aquilo, pelas coisas da vida. Olhai para as aves do céu, que não plantam e nem colhem, e contudo, e nem ajuntam em celeiros, ou seja, elas não têm conta bancária. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está dizendo, você não tem muito mais valor do que as aves? Comece a pensar e a repensar nos conceitos de valores. É tempo. Sabe por quê? Então, como nós vimos agora, há bem pouquinho, Deus fala, né? Espírito, alma e corpo. O Espírito é eterno, queridos. É isso que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Que o ser humano é um ser eterno. Depois que o ser humano passa a existir, ele é um ser eterno. E Deus o quer com ele. Mas não só na eternidade, como pessoas dizem desencarnado. Não. Deus quer agora. Ele está dizendo que ele cuida, que ele é responsável. Deus também não está dizendo que ele tem que deitar numa rede, virar preguiçoso e ficar lá largado, que ele vai soltar comida do céu, vai soltar, despencar bênção do céu à vontade. Não é isso que ele está dizendo. É que Jesus nos ensina tudo. E aquilo que nós não podemos, que não é da nossa alçada, é a dele. Ou melhor, o que não se pode é para Jesus resolver. Queridos, vamos a outra parte e voltaremos com outras partes. Olha, tem coisa... Jesus só tem coisas boas para nós. Muita coisa boa para você. Tudo o que é bom. Amém? Vamos lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15
e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. E graças a Deus. E agora, queridos, depois de tudo isso que nós ouvimos, não é? A Bíblia Sagrada é Deus falando. A palavra de Deus, ela é viva. Deus procura um coração que creia nessa simplicidade. É assim que funciona com Deus. O apóstolo Paulo fala muito dessa simplicidade do Senhor Deus, do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos atentar, porque o Senhor Deus fica procurando pessoas que queiram ouvir a sua palavra. E colocando o coração, então Deus dá atenção. Aí ele diz, olha, não ande ansioso, não ande ansiosa, mas não é simplesmente receber isso e cruzar os braços. Claro que não. Ele nos chama a orar, a ouvir a sua palavra. A palavra de Deus está repleta de fatos, de mandamentos, mas tem muitas promessas de bênçãos, muitas, riquíssimas bênçãos. Então vamos entrar nesse caminho para receber isso, recebendo da mão de Deus. E agora chegou o nosso momento da oração. Vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, o Senhor nos ensina sobre todas as coisas, nos fala de tudo que é necessário e tudo que nós precisamos, e o que desejamos, o que queremos, mas sabemos que mais importante que tudo isso é saber o que o Senhor quer para cada um. E então, Senhor, o Senhor nos mostra os verdadeiros valores, manda que contemplemos as aves do céu, porque o Senhor cuida delas. E então o Senhor fez a pergunta, como o Senhor faz: não valeis vós muito mais do que elas? Senhor, nós agradecemos pelos teus valores, que são os verdadeiros e eternos valores. O Senhor ama o que criou, tem prazer em abençoar. Nós agradecemos sim pelos teus cuidados. Oh, Pai querido, Pai celestial, sabemos que o Senhor enviou Jesus, e Jesus pagou o preço altíssimo da sua própria vida, para nos abrir o acesso, para que pudéssemos chegar diante do Senhor. Nosso Deus, vem agora. Neste momento, Senhor, cada um, abrindo o seu coração, entrega todas as suas lutas, preocupações, inquietações. Senhor, a angústia, a tristeza, a amargura, a depressão, ajuda agora. Opere agora, Senhor. Venha com tua mão poderosa e suave, porque o Senhor é Deus. Ninguém melhor que o Senhor, o Criador da criação. Nós somos, Senhor, a tua obra. O Senhor é Deus. Vem tomar a tua direção. Vem para curar, vem para libertar, vem para salvar, vem para abençoar. Toma cada um pelas tuas mãos poderosas. Pai, alguém que caiu, sofreu uma queda, mas não é uma queda física, uma queda violenta, Senhor. Uma queda de estrutura. Alguém, Senhor Deus, que com perdas que sofreu, acha que o Senhor, Pai, não deu atenção, pensou, Senhor, e se entristeceu, e só tem, Senhor, caído mais. Nas angústias, na depressão, nas amarguras, o Senhor é quem levanta o caído. O Senhor cura o doente. Toca agora. Senhor, nós cremos e agradecemos. Jesus, opere, Senhor. E muito obrigada por tudo. Pela imensidão do teu amor, dos teus cuidados. Jesus, o Senhor é quem livra do mal. Toma a tua direção. E nós agradecemos
em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos aí ao final de mais um programa, Graça sobre Graça, vai ao ar aqui pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Estamos aí com o Facebook, estamos aí com o nosso site, Deus abençoe você, rica e abundantemente. Muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.